galera, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast do Sérios Cast. E eu queria dar as boas-vindas para você que está nos assistindo. Hoje é um dia muito especial para nós estamos iniciando esse quadro. A ideia aqui é falar sobre memórias, a ideia é falar de pessoas, a ideia é falar principalmente sobre inspiração de vidas. E se você que está do outro lado, que está nos ouvindo, está nos assistindo, gosta dessa realidade, se sente conectado com isso, eu queria te pedir desde já para você chegar mais perto e, cara, não perde tempo. Começa compartilhando, começa envolvendo o máximo de pessoas possíveis para a gente fazer uma comunidade onde essa comunidade acredita em inspiração de vidas mesmo. E hoje eu tô com um cara fantástico, um homem realmente com uma visão 2, 3, 4, 10 anos à frente. É uma pessoa incrível. Eu queria apresentar para vocês Thiago Sampaio. E aí, Thiago, tudo bem? Tá joia, Que resenha, cara. Thiago tem 40 anos. Deixa eu pegar aqui minha colinha rapidinho, Thiago. Thiago tem 40 anos, é pai de trigêmeos, é empreendedor, é empresário, ama cavalos e ama a vida de campo. Thiago, como é que é, cara, essa vida para poder administrar tanta coisa ao mesmo tempo e continuar com foco? Como é que é administrar essa loucura da sua vida? Bom, primeiro, Gabriel, deixa eu te agradecer, né? Porque já começou fazendo vários elogios à minha pessoa, então nada mais justo do que eu te agradecer pela apresentação. Cara, eu acho que, resumindo, né, como de fato a realidade é bastante corrida, né? Sim. Só o fato de ser pai de trigêmeos, né? E, enfim, as coisas pessoais e a quantidade, né, de pessoas ligadas aos projetos educacionais, realmente, assim, a única forma que eu vejo de se tornar possível, né, colocar tanta coisa de pé ao mesmo tempo, é porque a gente teve o cuidado, né, e talvez até a sorte de ter ao lado, né, desse time pessoas incríveis. Então, é o que sustenta, né, a base. Ninguém faz nada sozinho, né? Então, para mim, assim, se for para resumir de maneira muito rápida, acho que o que dá a longevidade, que dá o gás, dá a motivação, é porque a gente é cercado de pessoas muito boas. Show de bola. Mas você concorda comigo que para poder manter uma equipe unida, para poder manter uma equipe vivendo a mesma atmosfera, é necessário ter uma visão. E eu queria trazer um pouco dessa tua visão hoje para a gente poder conversar, mas principalmente sobre as suas memórias que conectam essa visão. Não sei se está fazendo sentido. Sim. Mas seguindo esse raciocínio, eu queria falar, talvez a pessoa que esteja nos assistindo não te conheça, não saiba quem é o Thiago Sampaio. Então se você puder contar uma história de forma breve e a gente vai puxando esses gatilhos, cara, quem é o Thiago Sampaio? De onde você veio? Qual é a tua estrutura? O que você almeja? Vamos lá. Quem é você? Gabriel, eu, assim, se fosse fazer uma trajetória assim, da minha vida, eu acho que eu aprendi muito com o dia a dia. Né? Eu acho que eu tive a sorte de ter, né, assim, uma família que me deu muito suporte. Eu tive a oportunidade, né, de viver fora do país. E então eu acho que tudo que eu sou, tudo que eu construí veio muito do aprendizado e muito de lidar com boas pessoas. Né? Então, acho que o que encaixa a minha vida pessoal dentro hoje do meu negócio, que é a escola, é justamente porque eu vejo o poder que tem a educação. Né? Assim, eu não me acho uma pessoa habilidosa, uma pessoa super, né, inteligente ou super isso. Eu acho que, né, quase que uma pessoa comum. Mas devido à educação, devido a boas pessoas que me cercaram, eu me sinto uma pessoa super realizada. E é uma preocupação sua ser essa pessoa, que facilita, que coloca o caminho para que outros possam ter oportunidade. Exatamente. Então eu vejo que hoje, né, fazendo um link da minha vida pessoal, né, do meu crescimento, e com a realidade da escola, eu vejo que tem muita conexão, porque a escola é isso que a escola faz, né? A escola forma, a escola educa, a escola orienta, a escola acolhe. Né? Então o aluno passa aqui a maior parte da vida dele, né? Se a gente for pensar no caso dos sérios, você tem educação infantil até o ensino médio. Sim. Né? O aluno fica aqui dos 2 anos, né, até 16, né? Período integral, o menino fica aqui 8 horas por dia, né? Sem contar outras atividades. Então, assim, é aqui que ele passa grandes momentos da vida, aqui, né? Por momentos difíceis também passa pela escola. Então, de certa forma, a gente está conectado com, não é só com a educação formal, não é só com o conteúdo, mas a gente está conectado com a vida do aluno, né? Exato, é a segunda casa dele, né? De fato, ali é onde ele tem a mais proximidade. Uma vez eu li um artigo, ou não sei se foi roda de conversa, mas que fala que nós somos formados pelas pessoas mais próximas, ou por aquelas autoridades que nós enxergamos que, cara, eu me conecto com ela e automaticamente ela vai trazer alguma inflexão na minha vida, algum ponto de partida. E dentre essas pessoas, obviamente, estava o professor, né? Tá a escola.
E aí, é o modelo, né? Exatamente, é o modelo. E dentro desse padrão, o que você enxerga para esse tempo, cara? Qual é o modelo essencial para a sociedade que nós estamos vivendo hoje, para o tempo que a gente está vivendo hoje? Porque o Ceros, ele prega muito uma ideia de completo, né? É uma formação completa, literalmente, como você falou. O aluno, ele chega aqui, o nosso estudante, ele chega aqui com seus 2 anos de idade, sai aos 17, mas ele tem uma visão ampla da vida. E muitas vezes o que a gente oferece não é só uma estrutura de aprenda a falar, aprenda a ler, embora extremamente essencial, a gente sabe disso. Mas qual é a sua visão, cara, para esse tempo moderno, vamos dizer assim, para essa fase que a gente está vivendo? Qual é a importância da educação nos dias de hoje? Eu até acho que a educação tem, assim, no processo da formação do aluno, nem sei se em termos de propósito mudou em relação a tempos passados. Eu acho que a escola já há muito tempo ela tem um papel, né, muito importante na formação do aluno, porque mesmo se a gente for considerar, até na nossa época, nós já não somos mais adolescentes, a gente já ficava muito tempo na escola, né? Então, assim, muito dos amigos, pelo menos os meus, até hoje meus grandes amigos são ainda da época da escola. Sim. Então, eu acredito que como propósito, o papel da escola talvez não tenha mudado tanto. Acho que continua sendo dar para o aluno o conhecimento formal de conteúdo e também ter uma contribuição ali no aspecto formativo. O que acontece, eu acho que os jovens mudaram bastante, né? Os tempos são outros. Então, acho que a escola não é que ela mudou o propósito, mas ela vai ter que reencontrar a forma de poder comunicar bem com os alunos. E você vê uma diferença dos Cérios para outras escolas nesse sentido? Qual é a proposta principal assim, que você fala, cara, isso aqui não tem lá? Isso aqui, o Cérios, ele faz a mudança que eu não vejo em outro lugar. Porque, por exemplo, quando você pisou seus pés aqui a primeira vez, houve uma virada, houve um olhar, um encantar. Você falou, realmente, isso aqui eu tenho que investir. E não só investir, eu tenho que estar próximo. Eu tenho uma história que eu já escutei que você falou que era, por exemplo, pensei que essa deveria ser a escola dos meus filhos. Né? Mais ou menos isso? Sim. Assim, Gabriel, na educação, né, nem sempre, né, eu estou até trazendo um pouco o olhar até de negócio. Sim. Nem sempre a gente faz o que a gente pode. Né? Então, assim, às vezes, se a gente for pensar como negócio, tem muita coisa que você não pode fazer. Porque não é o momento. Na pandemia mesmo, as escolas tiveram que pensar muito o que elas poderiam fazer. Sim. E aí, trazendo para o conceito já do grupo, né, pensando nas escolas de Goiânia, eu acho que um grande valor que eu vi no Cérios, que o Cérios, desde a sua fundação, desde a origem, o Cérios sempre teve um olhar de fazer o que precisa ser feito e não o que pode ser feito. Uau. O Cérios sempre fez mais do que ele podia. Né? Então, quando eu conheci o Cérios, que foi em 2017, uma das coisas que me encantou muito foi esse olhar da escola de fazer o que tem que ser feito, de correr atrás, de pensar no aluno. Então, tem um foco gigantesco no processo de aprendizagem, tem um foco no crescimento pessoal do aluno e sempre colocando esse olhar para o aluno acima, inclusive, do olhar de negócio. Então, assim, como gestor, é até difícil gerir o negócio como Cérios, porque ele sempre coloca o que precisa ser feito acima do que pode ser feito. Mas se a gente for traduzir isso, né, em conceitos ali para o grupo, né, que são as escolas de Goiânia e de Brasília, eu acho que isso é um olhar riquíssimo que vem, que é assim, vamos ter um foco no crescimento, no processo de aprendizagem, no aluno e, consequentemente, em todo o time que está, né, que completa, né, essa família. Porque a escola, no fundo, vira uma família, né? A equipe, os colaboradores, a própria família dos alunos. Então, a gente vira uma família gigantesca. Dentro dessa visão, você acha que existe aquela frase, né? Existe o ordinário e existe o extraordinário. Você acha que o Cérios, ele compõe o extraordinário quando ele faz essa mudança? Porque literalmente, né? Muitas vezes a pandemia trouxe essa realidade pra gente, mas dentro da pandemia o Cérios ainda fazia o além, né? Tivemos a live, que foi a junção com as 3 escolas, mas o Cérios foi quem recebeu. E, cara, foi um movimento muito grande. Eu lembro, pelas pessoas que me contaram também assistindo a live depois, como é que era a reação dos pais, né? Era um momento de acolhimento. E, de repente, as pessoas tão distantes umas das outras por causa da pandemia, nós trouxemos, né? Essa realidade, essa junção, essa cola. Eu vejo muito isso no dia a dia do Cérios, sabe? E aí, é engraçado porque a gente tá falando do Cérios Cast. E aí, você vem aqui, acompanha a gente, dá as direções, traz a tua visão. Mas para quem tem esse olhar mais macro, eu tô sempre puxando essa visão porque é importante esse teu olhar.
Você enxerga isso nos pequenos detalhes, nos grupos, no dia a dia, desde os professores com o pai, desde um aluno no grupo, quando a escola está sendo movimentada, você percebe que esse extraordinário, ele faz parte da vivência como um todo, dessa liga, por exemplo, desse lado humano, mano. Não sei se você consegue compreender o que eu estou querendo falar, mas no sentido de pequenos grupos que estão sempre reunidos, mas pensando sempre na mesma coisa. Cara, eu vou crescer junto. Eu vou fazer essa escola crescer junto, entendeu? Eu tô aprendendo junto com os meus professores. Você percebe essa atmosfera nesse lugar? Sim. Até retomando, né? Quando o momento em que eu conheci os Sérios. Isso. E uma das dinâmicas ali, até para entender o negócio, foi conversar com os meninos, né? Então, de maneira bem informal, eu tava andando na escola como se eu estivesse visitando, como se eu fosse um pai e estivesse visitando a escola. E aí, conversando com um grupo de alunos, né? O que vocês acham da escola e tal? E aí, a resposta de um dos meninos foi assim, nossa, ele até me chamou de tio, nossa, isso aqui é a escola. Né? Então, assim, através do olhar do aluno, né, que a gente enxerga se a escola realmente se ela é extraordinária ou não. Então, quando você pega um aluno aí, se eu não me engano, esse menino era do 9º ano, né, que é uma fase já, né, adolescente e tal, e o menino vira que fala que é a escola. E ele tem a certeza do que ele tá falando. E a gente vê o tanto que, de fato, o colégio tem ele é extraordinário, né? Sim. A escola, nesses últimos tempos, tem falado muito sobre experiências memoráveis. A gente acabou de falar uma que te pegou por dentro, fez você investir na escola. Se a gente pudesse recordar o ano de 2021, que passou agora, qual foi a experiência dos Sérios que pegou você por dentro também, cara? Nossa, são várias, né? 2021 talvez nem seja um bom exemplo, porque a gente acabou que ficou um pouco distante do contato físico, né? Então, assim, se eu for pensar em 2021, eu iria pensar no quanto a equipe foi guerreira, né? Então, assim, o 2021 foi um ano pro Sérgio difícil, né? Inclusive do agir, né? Então, assim, foi um ano, né? Acho que emocionalmente muito difícil. E aí, se fosse para eu pensar, eu iria ter como maior exemplo tanto que a equipe foi unida, assim, tanto que, né, acho que várias pessoas... Eu até já fiz essa conta, eu sei que 80% da equipe, da direção, coordenação, equipe, né, que teve algum grande problema no ano. Né? Então, a Vanessa, né, que é a nossa diretora, perdeu irmão, perdeu cunhado, e aí foram vários casos. Então, assim, foi um ano que a equipe sofreu muito, pessoalmente, e em momento algum a gente viu o time se abalar. Claro que estava todo mundo assim conduído, mas todo mundo mantendo, né, todos os compromissos de pé, e todo mundo, né, se doando de corpo e alma. Então, se fosse para pensar em alguma coisa memorável de 2021, acho que foi a força do time. Essa construção, né? Thiago, pensando nessa questão mesmo como um todo, cara, quais são as expectativas para poder construir os Sérios a partir de agora? A gente está com 2022, ainda tem muita pandemia, ainda tem muita coisa, mas tem muita coisa vindo também positiva. A gente está preparando uma escola cada vez mais, de fato, atual, e não só atual, mas com essas raízes tradicionais, como você falou, que é preparar o aluno, que é preparar a pessoa, o cidadão, para a vida, para inspirá-la mesmo. Qual a expectativa para esse ano, cara? Qual a expectativa que a gente tem, que pode colocar na mesa e falar assim, isso aqui brilha os olhos? Gabriel, eu vejo que 2022 é um ano muito maduro para os Sérios. Nos últimos anos a escola vem ali no investimento, né, em pessoas, investimento em metodologia, e no próprio começo ali da pandemia, né, lá no 2020, quando teve o momento ali de ir para o online, entra um pouco do que eu falei, né, que a escola se questionou, eu faço o que eu posso ou eu faço o que eu devo? E o Sérios optou em fazer o que devia. E aí nós começamos um investimento muito alto em, de fato, entender até melhor o papel da tecnologia, entender um pouco mais essa geração, entender um pouco mais como é que seria o retorno desses meninos para a escola, né? Então, você pega um aluno que, de repente, já tinha uma certa timidez, o cara ficou 1 ano e meio isolado, como é que esse menino retorna? Né? Então, acho que a escola fez uma imersão, né, para refletir sobre processo de educação, refletir como usar melhor a tecnologia. Então, tem muita coisa que a gente aprendeu a usar, né? Claro que a gente quer todo mundo de volta, a gente quer a sociabilização, quer o momento presencial, porque essa é uma das grandes riquezas da escola, mas a gente tem que entender que a tecnologia ela traz muitas possibilidades. Sim. Ela aumenta muito a capacidade da escola de gerar diagnóstico, ela dá mais rapidez na devolutiva, então tem muita coisa boa.
né, que acabou ficando mais claro que a gente pode usar. Então, o Sérios, junto com o Educandário, junto com o Átrio, nesses 2 anos a gente criou um centro de excelência acadêmico, a gente chama de CEA, né, que é novidade. Né? Assim, a nossa comunidade já sabe, né? Assim, a gente vem falando isso há um tempo, mas a escola, né, montou esse centro de excelência acadêmico, que é um centro que serve a escola, mas ele não está propriamente dentro da escola, né? Então isso traz uma riqueza, porque você tem um time que tem um olhar externo, e a gente vem para ressignificar um pouco o papel da escola, que normalmente tem a função de ensino, né? Então normalmente quase toda a escola se coloca na posição de ensino. E a nossa ideia é colocar a escola com um olhar maior para o processo de aprendizagem. É completamente diferente. Então, uma coisa é quase como ensinar, é como se eu entrego a mensagem, entrego o conteúdo, dali para frente a responsabilidade não é tanto minha mais. Eu fiz a minha parte, eu ensinei. Entreguei. Se você aprendeu ou não, aí já não é tanto né, um problema meu. E nessa concepção, a escola chama para ela a responsabilidade, né, de garantir essa aprendizagem. Vai existir. Então, assim, é muito rico, né? Tem muita ferramenta. Acho que talvez não seja aqui o melhor momento para poder abrir todas. Mas a ideia é justamente assim: a gente hoje tem um time, né, de profissionais da área de tecnologia para criar as plataformas proprietárias que já vão vir gerando relatórios com um olhar mais de diagnóstico. Então, assim, se a gente pensar numa aula de 30 alunos, né, uma sala de aula com 30 alunos, pode ser que você tirou, vamos trazer a nota como sendo só um parâmetro. Sim. O 7 para você não necessariamente representa a mesma dificuldade que eu tive com o 7. Então, o papel hoje nosso é conseguir criar as ferramentas para que o time de orientação da escola consiga ter de maneira muito rápida esse diagnóstico dos alunos. Então hoje a gente enxerga que o papel da tecnologia dentro da escola é gerar diagnóstico. E aí a tecnologia ela vem e dá esse suporte, só que o grande diferencial é quem vai trabalhar depois com o diagnóstico. Então, além do investimento nas ferramentas, né, nas plataformas, a gente teve que fazer, e aí também está no papel do CA, esse treinamento com a equipe para conseguir ter uma abordagem mais assertiva com os meninos e, de fato, trazer os alunos para o nosso lado. Então, a ideia é que a escola seja parceira do aluno para entender as dificuldades, poder potencializar, né? E claro que quem tem dificuldade, a gente tem que pegar na mão e tem que puxar também. Equilibrar, né? A balança. Thiago, é bacana a gente falar de toda essa estrutura porque ela não vem só acompanhada de um emocional ou só da tecnologia, mas essa junção. Falando sobre pais de trigêmeos. Quantos anos eles têm? 8. 8, né? E como é que é essa vivência de pai podendo construir memória com eles? Como é que você estimula seus filhos a construir memórias dentro da escola? Como é que seria isso? Do ponto de vista, assim, a gente sabe que, você acabou de falar, a importância que a escola tem na construção, na personalidade, todo o contexto. E aí você tem a metrificação, você tem todo esse aparato. Agora, como pai, qual a importância de investir desde pequeno na construção dessa memória? Não só nas coisas pequenas, triviais da vida, mas na educação como um todo. Cara, você tem que estudar isso aqui não porque você é obrigado, mas porque você pode. E porque você pode, você está tendo acesso a essa informação. Então, do ponto de vista de pai agora, trazendo um pouco mais essa realidade, como é que é isso? Como é que é esse cuidar de um pai? Como é que é essa construção de memória? Gabriel, eu penso assim, que é quase que o inverso. Porque na verdade não é eu que estimulo meu filho a ter boas vivências na escola. Eu acho que na verdade a escola que cria o ambiente, né, para que ele tenha o estímulo, a vontade de estar ali. Então, assim, eu como pai quase não faço nada em relação aos meus filhos para construir o vínculo deles com a escola. Então eu acho que o meu papel em casa é trabalhar para que ele construa o vínculo comigo, com a minha família, com um momento de lazer. Então, assim, como pai eu prezo muito, assim, sou muito próximo dos meus filhos, quero eles muito, né, assim, com muita confiança em mim, que a gente tem uma parceria, né, muito clara. É uma dificuldade muito grande ser pai de trigêmeos, porque é quase que inevitável ter comparações, e aí eu vejo claramente que eles são da mesma idade, nasceram no mesmo momento, todos os contatos dele, né, são da mesma época,
né? Então, às vezes, você pega um irmão que tem uma diferença de idade, cara, o contexto mudou muito. Às vezes, né? Minha irmã é 7 anos mais nova. O meu contexto é diferente do dela. Muda uma babá, muda tudo. Muda uma pessoa que perde, uma avó que perde. Então, assim, eles têm exatamente a mesma vivência, são completamente diferentes. Então, isso reforça, né? Assim, se dentro de casa, com a mesma genética, a mesma criação, mesmo tudo, as crianças são tão diferentes. Imagina uma sala de aula com 30 meninos, né? Com situações completamente distintas, de todas as formas. Então, eu vejo que esse papel que você perguntou se eu faço alguma coisa com a escola, na verdade, eu acho que esse papel não é meu enquanto pai, realmente é da escola. O papel é incentivar. Exatamente. O meu papel é escolher bem a escola. Justo. Eu acho que o meu papel como pai, assim, deixa eu escolher muito bem a escola que meu filho tá. Né? Porque às vezes as pessoas, nossa, mas a escola é cara. E eu já tenho uma visão assim, caro é não escolher uma boa escola. O ruim é que você só vai perceber isso lá na frente. Né? Agora, de fato, essa criação do vínculo, isso é da escola. Isso aí tá no próprio pedagógico, na posição pedagógica ou no propósito, enfim, tá no DNA daquela escola. Então, por isso que na minha opinião, é muito importante os pais terem ali uma escolha muito assertiva e muito cautelosa em relação à escola. Né? Não é uma coisa, não dá para brincar. Ah, não, é só educação infantil, cara, não, é muito importante, desde relacionamento, formação, desejo futuro, amizade futuro, tudo se constrói na escola. Né? Então, de fato, isso é muito sério, e acho que eu como pai, né, penso muito. Né? E até assim, quando eu trago meu olhar para as escolas que a gente gera, eu olho muito como pai também. É difícil desvincular. Será que eu queria isso pro meu filho? Será que, né, assim, eu me sentiria bem se essa tratativa fosse pro meu filho? Então, assim, eu gosto muito quando outras pessoas da escola também têm filhos aqui, porque a gente sabe que o olhar é diferente. Né? Assim, não é uma relação só de, não, eu trabalho, eu ganho daqui, não. Seu filho tá aqui. Tem participação. Tá construindo. Né? Vamos voltar um pouquinho, só que eu puxei aqui, mas vamos voltar um pouquinho mais para essa questão das memórias. Perto ali da metade do ano passado, eu fiz uma pergunta, nós fizemos, na verdade, o Sérgio propôs uma pergunta que era, em que ponto da escola, e aí essa pergunta eu faço para você agora, que ponto da escola, na vivência da escola, lembra lá dessa fase, ajudou você a construir quem você é hoje? Qual a experiência memorável que fez você chegar onde você está hoje? Ou que contribuiu para o Thiago que está sentado comigo aqui hoje, que tem projetos grandiosos para amanhã? Qual foi a virada de chave que teve lá? Não precisa ser algo, meu Deus, mas para você é significante. Qual é a experiência, cara? Qual é a memória? Esse podcast teria que durar umas 6 horas para eu poder falar o tanto de coisa que o Sérgio representa na minha formação, na construção, do que representa com o olhar, assim, como mudou meu olhar pedagógico. Mas um que eu acho que talvez, né, vale a pena dividir aqui, aí eu preciso de puxar um pouco a história do cenário de Goiânia, né, que é onde a minha formação, enfim, a minha maior vivência, inclusive, é onde eu resido. Existe uma ideia de que a educação precisa ser muito muito conteudista, assim, ela e não é tradicional, porque muitas vezes o tradicional está ligado a valores. E eu não tô me referindo a valores, porque eu acho muito legal a escola ter valores, princípios, acho que isso é importante. Sim. Mas eu tô dizendo a não evoluir a maneira de pensar a educação. Uhum. Então, as escolas, né, lá em Goiânia, se eu for olhar para o cenário de concorrência, todo mundo é muito fechado, assim, a educação não pode evoluir. Uhum. Há uma confusão entre valores e o processo educacional. E eu acho que o Séries foi para mim um grande aprendizado, que não dá para manter valores e pensar na evolução da educação. Então, se for assim, pensar uma coisa que marcou muito, não é nem um momento, mas eu acho que entender os Sérios me abriu muito o olhar para poder enxergar a possibilidades na evolução do processo educacional. Mas isso foi uma junção de vários encontros, várias vindas para cá, essa vivência, ou teve um dia especial? Não, é entender a filosofia da escola. Acho que a partir do momento que eu entendi o olhar dos Sérios para o aluno, isso assim, e não acontece, claro, num momento específico. Isso tem vivência e tem, claro, entender toda
Essa palavra, né? Toda a gasolina, da escola. Então acho que a partir do momento que eu entendi isso, ficou muito claro para mim que tem como sim evoluir muito o processo educacional, e tanto é que é o nosso esforço, né, nesses últimos tempos é de fato consolidar essa evolução do processo educacional. Tiago, dia 26 agora, nós vamos receber aqui na escola, nós vamos propor o Experimenta Sérios, que a proposta é justamente trazer para a escola, para o nosso meio, pessoas que não conhecem essa realidade que a gente está falando. A pessoa está tendo contato através do Tiago e do Gabriel, mas se ela tivesse a oportunidade de estar aqui dentro e ver essa vivência e poder testificar se o que a gente está falando é uma verdade ou uma mentira, né? Mas a gente vai trazer essa realidade para cá, essa verdade. A gente gostaria do máximo de pessoas reunidas. E aí esse Experimenta Sérios, ele tem essa virada, porque qual é a virada? É trazer não só uma memória, mas a partir disso uma vivência, que foi o que você falou. E grande parte do que nós estamos pensando, grande parte do que nós estamos construindo e se você ainda não escolheu a escola certa para o seu filho, né? Que foi aquela pergunta, aquela questão que você levantou aqui. Não é só escolher uma escola, mas é escolher de forma assertiva, não é uma brincadeira, não é um teste, mas é algo definitivo, é pensar a longo prazo. O que você pode falar para essa pessoa que vai estar pra gente ou está se preparando, ou pode até começar a pensar a partir de agora a querer estar com a gente? Cara, qual é a mensagem que você deixa para essas pessoas, para quem está nos ouvindo e que tem talvez um interesse de estar aqui com a gente no dia 26 agora de janeiro para poder experimentar o Sérios? Qual é a mensagem? A mensagem é simples, né? Não tem maneira melhor de descrever a escola, né? Assim, palavras não vão descrever tão bem o que acontece aqui no dia a dia. Então, se de fato a pessoa está procurando, né, uma escola de fato com um olhar voltado para o aluno, que tem toda uma cadeia que vai da educação infantil até a formação final, né, que valoriza o aluno, valoriza a família, que as pessoas são super bem treinadas, não tem convite melhor, não tem forma melhor de descrever do que ela vir aqui no dia 26 e ter a chance de conhecer na prática. É isso está aqui. Tiago, quero agradecer o seu tempo. Para você também que está nos ouvindo, não esqueça, dia 26 agora de janeiro nós vamos estar com o Experimenta Sérios. Compartilha, curte, comenta, entrega essa informação para o máximo de pessoas que você conseguir. Se você achou interessante, esse é apenas o primeiro episódio, nós vamos ter outras pessoas. Paulo vai estar aqui provavelmente com a gente, outras pessoas também. Muito obrigado, a gente se vê, tamo junto.